Fala, pessoal! Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Para quem não se recorda, eu sou a professora Girlaine Silva, uma mulher negra, usando tranças, e hoje estou vestindo um macacão jeans e uma camisa nude. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Você já se perguntou o que é um ecossistema? Ou mesmo como os animais, como os seres vivos se adaptam aos mais diferentes ambientes que nós temos no planeta? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Ecossistema e a adaptação dos seres vivos. E para início de conversa, eu trouxe uma proposta bem interessante para vocês. Nós vamos construir um terrário. Você sabe o que é um terrário? Terrário é um mini ambiente, é como se fosse um mini ecossistema. E você pode construir um aí na sua casa. Vejam o que a gente vai usar, né? Vocês vão precisar de pedrinhas, areia, terra, alguns seres vivos, né? E aí eu trouxe algumas plantinhas, um recipiente fechado, limpo, e um recipiente menor, né? Que você pode ser um potinho ou pode ser mesmo uma forminha de empada. Lembrando que esse recipiente ele precisa ser transparente e tem que ter tampa. E a gente vai precisar também de água. Então, eu vou pegar esse recipiente e colocar uma camada de pedra. Essa pedra ela vai servir para escoar a água. Agora, a gente vai colocar a areia, uma camada de areia. Agora eu vou colocar terra, tá? E essa terra é uma terra adubada, porque é aqui que eu vou fixar as plantas que eu trouxe. Então, tendo essa camada de terra, eu já posso começar a colocar as minhas plantinhas. Se precisar, vocês reforçam com mais terra, para elas ficarem bem presas. Isso, vou deixar só essas duas, tá? E aí agora eu vou colocar água nesse ambiente, porque os seres vivos precisam de água. Então, eu vou borrifar um pouquinho de água. Deixar a terra um pouquinho molhada, úmida. E eu vou deixar também a água dentro da forminha de empada. E para que serve isso, professora? Isso aqui vai manter, né, a quantidade de água, de vapor de água e de gases necessários, né, para a sobrevivência dessas plantinhas, dos seres vivos. Então, a gente vai ter aqui oxigênio e água. E aí, fechando esse ecossistema, vocês vão observar, a partir do momento que vocês fizerem, o que vai acontecer. Será que essa água, será que esse oxigênio vai durar por muito tempo? Então, vocês vão observar ao longo da semana, né, para que vocês possam ver, gente, a importância de elementos como água, como ar, para a sobrevivência dos seres vivos. Não esquece de anotar no seu caderno e depois contar para os seus amigos, para a sua família e para o seu professor o que você observou. Bem, professora, mas o que é um ecossistema? Deem uma olhada no slide. Bem, como eu falei para vocês, o terrário é um mini ecossistema. Um ecossistema é um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente, constituindo um sistema estável. Observem a figura para vocês entenderem um pouco melhor. Nós temos uma população, né? Nós temos um organismo e um conjunto de organismos da mesma espécie formam uma população. Então, nós temos aí uma população de leões marinhos. A gente passa a ter uma comunidade quando reunimos em uma dada região seres vivos de diferentes espécies. Então, observem aí na parte da comunidade que a gente passa não somente ter mais somente os leões marinhos, mas outras espécies, outras populações de seres vivos, como peixes, plantas, lobo. E o ecossistema é a reunião de várias comunidades vivendo em um ecossistema. Observem aí na parte do ecossistema que essa região ela se torna mais ampla, de modo a conter várias comunidades diferentes,
né, participando daquela região. E é isso que vai formar um ecossistema. Bem, para a gente entender melhor como um ecossistema é formado, a gente vai recorrer aqui ao nosso terrário. Observem que aqui a gente tem elementos não vivos, né, como é o caso das pedras, da areia, da terra, a gente tem o ar, a gente tem a água, e elementos vivos. No caso aqui do nosso terrário, né, que a gente pode ver, a gente tem algumas plantas. Então, pessoal, a gente pode dividir o ecossistema em dois componentes básicos, os bióticos e os elementos abióticos. Os seres bióticos, bio quer dizer vida, são seres vivos, são as plantas, os animais, somos nós, micro-organismos, né, e outros exemplos de seres vivos. Já os elementos abióticos são os fatores sem vida, não vivos, que compõem um ambiente. A luz, a água, as rochas, o solo, dentre outros exemplos, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês uma paisagem, a gente tem aqui um ecossistema aquático, né? Onde a gente tem aqui elementos não vivos, no caso aqui a gente tem a água, a gente vai ter o solo, tanto aqui na parte, mas a gente tem aqui o solo também. A gente tem a luz, a gente tem o ar e a gente também vai ter os seres vivos, os peixes, as algas, o sapo, as plantas, os que a gente não consegue ver a olho nu, mas que estão lá, que são os micro-organismos. E por que é importante a gente conhecer esses elementos, né? Tanto os seres vivos quanto os não vivos que formam o ambiente? É para que vocês entendam, gente, que existe uma interdependência entre eles, existe uma relação. Por exemplo, as plantas, elas necessitam da luz para que possa fazer fotossíntese, né? E produzir energia que ela vai passar através da cadeia alimentar para todos esses organismos. É o caso da fotossíntese, que é feita tanto pelas plantas e também pelas algas, né? E a gente tem que pensar também que os seres vivos necessitam de água, de oxigênio, necessita do solo, porque o solo é onde a gente se estabelece, é onde as plantas vão se desenvolver, onde a gente tem sais minerais que são importantes para a nossa sobrevivência e para os seres vivos. Então, esses fatores que compõem um ecossistema, um ambiente, eles se relacionam entre si e eles são importantes para a manutenção, a estabilidade desse ambiente. Então, pessoal, é importante que vocês saibam que quando a gente fala de um ecossistema, dos seres vivos e dos elementos abióticos, aqueles que não são vivos, não existe um mais importante do que o outro. Ambos são importantes, né? E esses fatores abióticos vão ser extremamente importantes para a manutenção da vida dos seres vivos. Fatores como a temperatura, como umidade, como luz, quantidade de oxigênio, são extremamente importantes para a sobrevivência desses seres vivos. E quando a gente tem alterações, né, isso pode também estar alterando, isso vai alterar, né, a vida dessas espécies que vivem nesse ecossistema. E por falar em ecossistema, a gente tem vários tipos de ecossistemas, não é somente um ecossistema terrestre, como a gente fez o terrário, o ecossistema como eu mostrei para vocês. E eu trouxe alguns exemplos dos ecossistemas existentes para vocês conhecerem. Deem uma olhada. Temos o manguezal, que é um ecossistema de transição entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre. Na nossa cidade, por exemplo, a gente vai ter manguezal em Sepetiba. Temos o ecossistema marinho, é só a gente pensar nas nossas praias. Floresta, que é o ecossistema terrestre, que a gente tem esse tipo de ecossistema espalhado por vários pontos na cidade, dentre eles o Parque Nacional da Tijuca.
Temos o ambiente de restinga, né, que são essa vegetação costeira que acompanha todo o litoral. E a gente ainda tem alguns ambientes, como desertos e desertos polares, que a gente pode encontrar aí pelo mundo. E fique ligado, gente, ecossistema não é a mesma coisa que bioma. Bioma pode reunir vários ecossistemas e leva em considerações características climáticas, solo e vegetação. Já quando a gente fala em ecossistema, a gente está considerando a troca, a interação entre seres vivos e elementos abióticos do seu entorno. Bem, gente, vocês viram que a gente tem vários ecossistemas diferentes. Além disso, o próprio ecossistema ele é dinâmico, ele não está permanecendo ali o mesmo. A gente vai ter uma variação nos elementos abióticos, por exemplo. Tem momentos que aquela temperatura pode estar muito baixa e momentos que aquela temperatura vai estar mais alta. E você já se perguntou como é que os seres vivos fazem para se adaptar a esses diferentes ambientes ou a essas mudanças? Dê uma olhada no slide. A adaptação dos seres vivos se dá a partir de um conjunto de processos que permitem a sobrevivência dos seres vivos em diferentes ecossistemas. E esses processos podem ser classificados como adaptações fisiológicas, adaptações morfológicas e adaptações comportamentais. Vamos ver a diferença entre cada uma delas. As adaptações fisiológicas são relacionadas com mudanças no metabolismo dos organismos. Certos órgãos funcionam de forma diferente quando ocorrem mudanças no ambiente. Eu trouxe para vocês dois exemplos clássicos, né? Dentre eles a hibernação, onde a gente tem uma diminuição desse metabolismo quando a temperatura cai, né? E esse animal ele vai passar então um período dormindo devido à baixa atividade metabólica. E a gente tem aí um exemplo que ocorre no Brasil. No caso, essa diminuição, né, no metabolismo vai se dar por um aumento na temperatura e a gente chama isso de estivação, né, que ocorre com o sapo da caatinga. E quando a temperatura está muito alta, esse animal ele entra em estado de torpor. As adaptações morfológicas serão estruturas externas dos organismos que permitem, né, que eles se adaptem melhor ao ambiente onde eles vivem. E aí eu trouxe exemplo para vocês do mandacaru, que é uma planta da caatinga, né, que ela apresenta folhas modificadas em espinhos, né, e essa adaptação permite que essa planta não perca tanta água, né? Lembrando que a caatinga já tem aí um clima bem seco, então a água é um fator abiótico importante e determinante nesse sistema. E um outro exemplo, né, são animais que vivem no deserto. Muitos deles apresentam hábitos noturnos, eles saem para caçar quando a temperatura está um pouco menor e eles podem também apresentar orelhas desenvolvidas, onde eles vão captar a presa a longas distâncias. Porém, gente, os exemplos mais famosos de adaptações morfológicas talvez sejam a camuflagem e o mimetismo. No primeiro caso aí da camuflagem, a gente vai ter seres vivos que se assemelham com o ambiente no qual eles vivem, né? Então aí a gente tem um louva-a-Deus que parece muito um graveto, então isso vai enganar um predador e permitir, né, que esse animal ele sobreviva a uma caçada. No caso do mimetismo, os seres vivos vão se assemelhar com outros para obter vantagem. Um exemplo que a gente vai ter é a coral falsa, imita, né, os padrões corporais da coral verdadeira para que ela pareça tão perigosa quanto. E por fim, a gente tem as adaptações comportamentais, que levam os organismos a desenvolverem certos comportamentos que garantem a sobrevivência do próprio indivíduo ou da espécie. E aí a gente tem como, por exemplo, o cortejo, que são rituais de acasalamento, né? Então, vocês observam aí um pássaro, por exemplo, ele vai fazer toda uma dança para estar conquistando a fêmea e assim garantindo a reprodução e a perpetuação da espécie. E a gente tem a migração, quando esses seres vivos, eles trocam de ambiente, eles mudam de lugar, eles migram para estar se protegendo, para estar garantindo a reprodução, para ter um lugar melhor para se reproduzir. E eu trouxe para vocês o exemplo da migração dos guarais, que são pássaros que passam o dia caçando no mar,
né, mas repousam em áreas mais protegidas. Então, eles fazem essa migração para se proteger, né, durante o seu repouso. Muita coisa, não é, pessoal? Isso é muito assunto, mas não se preocupem. Antes de encerrar a aula, eu vou deixar uma dica muito especial para vocês, que é um jogo sobre ecossistema. Se você quiser recordar tudo isso que eu falei na aula de hoje, basta apontar para o QR Code para estudar de uma forma divertida. Então, agora vem comigo. Gente, é muito importante que a gente conheça os elementos dos ecossistemas, como eles são formados e como eles são importantes para garantir a sobrevivência dos seres vivos, incluindo nós, né? Para que a gente possa ter essa iniciativa de estar cuidando do meio ambiente. Então, eu espero que vocês compreendam isso, que vocês tenham gostado da aula e eu já vou ficando por aqui. Até a próxima! Os elementos dos ecossistemas, como eles são formados e como eles são importantes para garantir a sobrevivência dos seres vivos, incluindo nós, né? Para que a gente possa ter essa iniciativa de estar cuidando do meio ambiente. Então, eu espero que vocês compreendam isso, que vocês tenham gostado da aula e eu já vou ficando por aqui. Até a próxima!